Oi meninas, no make de hoje eu vou mostrar para vocês esse super esfumado, olha só que legal. Esse é um esfumado diagonal. O legal dessa maquiagem, desse esfumado, é que ele realça bem os olhos, ele levanta o olhar e para quem tem os olhos, a pálpebra dos olhos mais gordinha ou mais caidinha, esse tipo de maquiagem ela levanta o olhar por ser diagonal, sempre puxando para cima. Pode ver que todo o esfumado a gente fez na diagonal. Você quer aprender essa super maquiagem para você arrasar à noite? Então acompanha! Bom, eu resolvi começar pelos olhos, porque como essa maquiagem ela é bem esfumada, usa bastante sombra preta nos olhos, é melhor deixar para fazer a pele depois dos olhos pronto, porque daí você vai corrigindo, onde tiver borrado, é melhor dessa forma. Usando um lápis de sobrancelha ou um lápis no tom do teu cabelo mesmo, você desenha seguindo o formato da sua sobrancelha, mas pode desenhar de acordo com como você acha que ficaria legal a tua sobrancelha. Depois de contornar a sobrancelha com o lápis, eu apliquei sombra bronze no centro e dei uma esfumada para ficar um efeito mais natural. Não tem problema se você acha que essa sobrancelha ficou muito grossa, a gente vai arrumar o formato dela com o corretivo. Aqui eu estou usando do Cake da Aviva, mas é a mesma função do corretivo, você pode usar tanto um quanto o outro. E você vai fazer o contorno, mas na parte externa de toda a sobrancelha. Você vai contornar a sobrancelha, apagando aonde você acha que ficou em excesso, onde você acha que ficou mais grosso. Esse é o momento de você fazer o verdadeiro formato da sobrancelha. Pode aplicar uma boa camada de produto, porque depois nós vamos esfumar e vai ficar um efeito bem natural. E com um pincel maior, vai espalhando o corretivo que você já aplicou, aproveitando para cobrir toda a pálpebra, preparando para a sombra. Aqui na parte de cima, espalha bem, levando o produto em direção à testa. Vai espalhando bem para não deixar produto acumulado, tá? Tem que deixar um efeito bem suave, bem legal. Depois que já passou o corretivo por toda a pálpebra, vamos aplicar o pó iluminador. Ele é bem clarinho e finaliza o preparo da pálpebra. Já pode partir para as sombras depois disso. Aqui eu usei a sombra de tom mais claro do quarteto de sombras Aviva Green Gold. Ele é um tom de bege, um bege levemente cintilante. E você aplica a partir do canto interno, puxando para cima, levando rente à sobrancelha, fazendo já uma diagonal, deixando a parte externa para sombras mais escuras. E para começar o esfumado escuro, inicia com um tom de marrom claro no canto externo. Aqui eu usei o marrom iluminador da paleta de sombras Aviva da Jequiti. Esse tom mais claro é para fazer o fundo, então pode espalhar bem, esfumando bastante, tá? Que depois a gente vai colocar outras sombras em cima, mais escura do que essa, e tem que aparecer um pouquinho desse esfumado, então pode levantar bastante. Agora voltei no quarteto de sombras Green Gold para usar um marrom mais quente, mais pigmentado. Aplique por cima do último esfumado, mas sem levantar muito para não cobrir por inteiro o esfumado de baixo. Agora com um pincel mais cheinho e mais macio, capricha nesse esfumado. Gente, o esfumado é o segredo de tudo. O efeito mesmo bonito, aquela maquiagem chique, é saber trabalhar bastante no esfumado. Não pode ter preguiça, capricha nesse esfumado, vai esfumando, passa várias vezes a sombra e esfuma até ficar da forma que você fique satisfeita com o resultado. E com o lápis esfumador da Aviva, lápis preto, você vai fazer o delineado. Bom, para esse tipo de delineado, porque nós vamos esfumar esse delineado, então fica mais difícil se o delineador for de caneta, aquela pontinha, mas assim, se ele for líquido, fica mais difícil. Então, se você tiver delineador em gel, dá certo, ou em lápis mesmo, se for um bom lápis como esse que eu estou usando, dá para fazer um resultado bem legal. Esse delineado é um delineado mais grosso, você pode começar do canto externo, como eu fiz, puxando para dentro. Assim é mais fácil de você controlar o tamanho, a grossura que você quer que ele fique.
Aqui com o pincel pequeno e achatadinho da Viva, eu usei a sombra mais preta que eu tenho, que é do Quarteto de Sombras, Green Gold. É um preto, bem preto, lindo, eu amo essa sombra. Aqui você pode trabalhar bastante no esfumado. Você vai esfumar exatamente em cima do delineado na parte externa e vai puxando, fazendo um Vzinho. Agora você vai enxergar que na verdade todo o esfumado das 3 sombras é no formato de V. E você vai trabalhar. Em cima apliquei sombra marrom do mesmo quarteto de sombras em cima do preto e depois passo o preto de novo, aplico o marrom de novo e vai trabalhando esfumado bastante até ficar chique show. E agora os cílios. Uma make dessa sem cílios postiços não é a mesma coisa, né? Fica muito mais legal o efeito depois com aquele cilhão. Você aplica com uma colinha especial para cílios postiço, coloca bem pouquinho, não coloca bastante, espera secar um pouquinho antes de aplicar e daí já pode aplicar pegando no centro dos cílios e aplica bem rente mesmo aos cílios. E depois com aquele fundo de uma pinça, você pode ir ajeitando no lugar certo os cílios. Agora vamos iluminar o canto interno dos olhos. Com uma sombra branca cintilante, aplica do canto interno dos olhos até o meio. E nessa transição da sombra cintilante para o marrom e o preto, a gente aplica uma sombra bem rosinha. Uma sombra rosinha que você tiver para fazer essa transição. E vai esfumando para não ficar marcado, tá? Tem que ficar o bem branquinho no canto, depois ele vai virando rosa, depois ele vai indo pro preto e termina no marrom. Esse é o efeito que tem que ficar. Agora nós vamos corrigir o delineado. Aplicamos sombra, aplicamos cílios postiços, então ele acaba apagando um pouquinho. Então você corrige o delineado com um delineador bem preto, bem retinho, vai ficar legal. E muito rímel, abusa bastante do rímel, porque dessa forma você vai juntar os seus cílios com os cílios postiços. E também, por a gente ter aplicado bastante sombra, pode ter caído algum resíduo nos cílios, então fica aquele pozinho, não fica legal. Você tem que aplicar bastante rímel preto para tirar todo esse pozinho e ficar lindo. Feitos os olhos, agora nós vamos preparar a pele. Aqui eu estou usando a base mate da Aviva. Eu gosto muito dessa base porque ela tem uma cobertura muito boa e o efeito mate ele deixa um efeito aveludado na pele, bem sequinho, e por isso eu gosto muito dela. Aplique em todo o rosto, no nariz, nas bochechas, no rosto todo, deixando só a região ali perto dos olhos para o final. Aqui é bom você usar uma esponjinha. Você tem que ir bem com cuidado, bem rente ali no final do esfumado. Você tem que fazer um risco para ficar bem esse efeito bem acabadinho, entendeu? Nos 2 olhos, você vai ver como o efeito fica lindo. E continue espalhando bem por todo o rosto. Agora com corretivo, ou no meu caso, que uso o Duo Cake, você vai aplicar estrategicamente aonde você quer disfarçar. Eu estou aplicando nas olheiras e em alguns locais como manchinhas de espinha ou qualquer outro tipo de manchinha da pele, você pode aplicar diretamente, que depois vai esfumar. E nas olheiras é bom também para dar uma iluminada no efeito final depois da maquiagem. E com o próprio pincel, sem passar mais produto, você vai esfumando essa parte de baixo até ele ir sumindo, até ele ir suavizando, até ele se unificar com o resto da pele, deixando só ali rente aos cílios para você trabalhar bastante, esfumar bastante, até ele sumir e ficar um efeito bem bonito. Por cima apliquei pó compacto Aviva.
Agora com a pele preparada, eu apliquei alguns contornos bem simples, mas eu acho que são essenciais e eu não fico sem em nenhuma maquiagem. Para emagrecer o rosto, deixar o rosto mais fino, você faz essa marcação. Aqui nesse caso eu usei a parte mais escura do iluminador bronzeador da Aviva. E aplico também no nariz, eu acho que eu tenho o nariz muito gordinho, então uma técnica para afinar o nariz é fazer dessa forma um risquinho mais escuro e deixando a parte de cima sem aplicar o produto. E vai esfumando bastante para tirar aquela marcação. Em seguida usei a parte clara do iluminador bronzeador Aviva, bem no centro do nariz. Depois que você esfumar, vai dar uma impressão que o nariz é mais fino. Então pode esfumar bastante esse nariz, esfuma bastante a parte das bochechas, que vai fazer um contorno como se você tivesse o rosto mais magro, mais fino. Essas são técnicas de contorno, mas claro, bem simples e eu acho essencial. Agora voltei para os olhos para fazer os cílios inferiores. Com um pincel chanfrado da Aviva, apliquei aquela mesma sombra marrom mais quente, bem rente aos cílios no canto externo, juntando levemente com o esfumado de cima. Aplique rímel nos cílios inferiores com cuidado para não borrar e não passe lápis preto. Essa make é para aumentar, realçar os olhos. Então, ou você não passa o lápis, ou se tiver um lápis branco, pode passar que fica bonito também. Agora, para dar uma corada, aquele ar de saúde, eu apliquei o Duo Blush da Aviva na maçã do rosto, bem acima da marcação do contorno. Os lábios eu contornei com lápis labial terracota da Aviva. Tem que passar com cuidado para não passar para fora, né? Se você passar um pouquinho para dentro, não tem problema, porque depois vai corrigir com outro batom mais claro que você vai passar. E como eu gosto muito de tons nude e cai muito bem com essa maquiagem, escolhi o batom líquido mate Boca da Aviva. Você pode passar até mesmo em cima do contorno que você fez com o lápis labial. Ele vai continuar mais escuro naquela parte, mas vai ficar um efeito mais suave e vai ficar muito bonito. E essa é a make de hoje. Espero que tenham gostado, meninas. Se inscrevam no canal, que toda semana tem vídeo novo. Até o próximo Esquadrão da Make com a Pri Jequiti.